Quando você realiza a vontade da sua alma, as coisas, tudo na sua vida começa a fluir tranquilamente, normalmente, sem esforço excessivo da sua parte. Aquilo que a sua alma deseja que aconteça, vai acontecer no tempo certo. Agora, quando você vem com aquele desejo, aquela vontade, aquele sentimento que vem do seu ego negativo, da sua criança interior, é um desejo irreal, um desejo infantil, um desejo que não está alinhado com o seu propósito nessa vida, que não tem a ver com você, que não é para você. Então, dificilmente esse desejo vai se realizar. E se realizar, às vezes realiza, né? Porque você tem o seu poder da vontade, o poder de criar e materializar as coisas aqui na Terra. E esse desejo que não é para você, que vem do seu ego negativo, ele pode se materializar, como eu falei, mas é porque você insistiu demais, focou demais naquilo que não é legal para você. Mas você queria tanto, você achou que aquilo ia ser bom, muito bom para você, e por conta dessa insistência, persistência e foco e direcionamento, você uma hora acaba materializando aquilo, conquistando aquilo que você queria. E aí você acha que que você foi bem sucedido nisso, que você finalmente conseguiu aquilo que você queria, sendo que o normal é a gente conseguir as coisas de uma forma tranquila, sem se esforçar demais, sem se sobrecarregar demais, sem gastar muito, de uma forma demasiada, a nossa energia. Aí, nesses casos, as coisas acontecem tranquilamente. Agora, quando acontece alguma coisa que não é, na verdade, para a sua vida, para esta reencarnação, que não está destinada para você, você materializa ela, ok. Mas você percebe que depois que você conquista isso muitas vezes, ou para você manter isso que você conquistou, é muito difícil, é muito complicado, demanda muita energia sua. Ou então, é alguma coisa que você conquista, só que depois se perde, some. É uma coisa que, por exemplo, você ganhou uma bolada, uma fortuna de dinheiro, e só que você gasta tudo, você não consegue manter isso. Entendeu? Porque não é para você, ou porque você não está preparado para isso. Você não sabe como manter isso que você conquistou. Entendeu? Então a gente precisa muito refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, se ela está vindo do nosso eu superior ou do nosso eu inferior. E, de preferência, claro, atender somente àqueles que vêm da sua alma, do seu eu interior verdadeiro. E aí sim, dessa forma você vai conseguir se alinhar com o seu propósito, com o seu caminho nessa vida, fazer escolhas direcionadas ao seu propósito, aquilo que você veio realizar nessa vida. E dessa forma, as coisas vão fluir melhor e você vai ter os seus próprios talentos, habilidades e qualidades, essas condições para você percorrer esse caminho que você escolheu. E aí, claro que você vai ser muito mais feliz, muito mais grato, porque as coisas, você vai perceber que as coisas começam a dar certo na sua vida, as coisas estão se encaixando, faz sentido. E aí que você percebe que você está no caminho certo. Então, quando você está no caminho errado, o que acontece? O universo começa a te trazer pessoas e situações que também estão no caminho errado. Ou seja, que está igual a você, né? Você atrai também aquilo que está ressoando, aquilo que está vibrando dentro do seu ser e está emanando para fora.
essa energia faz com que atraia pessoas e situações parecidas. Porque lá fora é o reflexo do seu interior. Então você atrai aquilo que você emana, aquilo que sai de dentro de você. E aí o que acontece? Essas pessoas e situações vão ser desarmoniosas. Essas pessoas, elas podem te atrapalhar, né? Podem te provocar o caos na sua vida. Mas é sinal, é um grande sinal para você. Se, por exemplo, as pessoas estão agindo de uma forma errada com você, significa que você está no caminho errado, que não é por aí, que você está emanando uma energia que não é legal. Por isso que você está atraindo esse tipo de pessoa e circunstâncias desagradáveis. Essa é uma forma que o universo comunica com você para te dizer que não é por esse caminho. Tudo o que você julga no outro, você também se julga. Porque, como eu sempre falo, as pessoas, o universo, os objetos, tudo que tem aqui na Terra é uma coisa só. Nos pertence, é a nossa energia, aquilo que a gente vê fora de nós. É uma coisa só. Então, tudo aquilo que você faz para você, você está fazendo para os outros também. Da mesma forma que tudo aquilo que você faz para os outros, tá fazendo para você mesmo. Então, cuidado com seus julgamentos, com seus apontamentos, com aquilo que você pensa sobre o outro. Principalmente com esses pensamentos, sentimentos que você... negativos, né? Que você acaba enviando para o outro. Pensamentos de baixa vibração, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Isso acaba voltando para você de alguma forma. Talvez não necessariamente volte dessa pessoa que você direcionou essa energia desqualificada, mas pode voltar por outro tipo de situação, outro tipo de pessoa, né? E muitas vezes por isso que a gente pensa assim, mas o que eu fiz para essa pessoa? Eu não fiz nada para essa pessoa e ela me devolve uma energia ruim, um pensamento, uma atitude ruim comigo. Por que será? Né? E a gente tem que parar para pensar e analisar os nossos atos no pretérito. E muitas vezes as pessoas não fazem essa conexão e não percebem porque que coisas ruins começam a acontecer para a vida delas e elas acham, né, que estão agindo da forma correta. Então, aquela pessoa que nos trata de tal forma que a gente não gosta, né? A gente, na verdade, espera aquilo dela, que ela haja dessa forma, que ela pense dessa forma, que ela sinta dessa forma. Mas, se você esperasse de uma forma diferente, de uma forma positiva, ela também ia agir com você dessa forma positiva. Então, você percebe, assim, que a forma como você enxerga o mundo lá fora, tanto de situações quanto de pessoas, é a forma que você espera, é a forma que você está criando para que essas pessoas se comportem dessa forma com você. Então, você percebe que você cria a sua realidade. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa que ela tem muitos hábitos negativos, né? E por conta disso, você fica invocada com os hábitos negativos dela, com os erros, com as falhas, com os equívocos que você percebe, né? Que você tem esse tipo de interação com ela. E isso te incomoda, né? Você lembra, sim, das coisas boas que ela fez pra você, na interação, no relacionamento que você teve com ela. Mas você percebe que o que está mais incomodando, parece que está prevalecendo, são essas coisas negativas em vez dessas coisas positivas que vêm dela. Mas o que a gente não percebe é o seguinte, que é você, o observador, que
está criando na sua realidade, para a sua vida agora, fazendo com que esse lado negativo da pessoa seja mais aflorado, fica mais em evidência quando você pensa sobre ela. Entendeu? Se você começar a mudar esse tipo de pensamento, começar a observar, enxergar o lado positivo dela, claro que requer um esforço muito maior, né? Porque o negativo é como se fosse automático, né? Agora, para você pensar no lado bom, você precisa de um certo esforço, um certo treino também, né? Para você enxergar o lado bom das pessoas. E se você começar a se esforçar nesse sentido, você vai começar a enxergar as coisas boas e ela vai te devolver, mostrar para você o lado bom. Essa que é o segredo, é a chave, entendeu? Para você conseguir amar, conseguir aceitar do jeito que a pessoa é e conseguir se dar bem, ficar de boa com as pessoas, né? Por mais que a pessoa ela tenha errado feio com você, tenha feito muitas coisas desagradáveis com você, com ela mesma, com outras pessoas, se você mudar o seu foco em relação à pessoa, você vai ver que vai mudar. Essa coisa negativa, horrível que ela fez, tipo, vai ficar muito longe no seu pensamento. Você tem, claro, a lembrança daquilo que aconteceu, mas vai ficar muito longe no seu pensamento que isso não vai passar mais a te incomodar. Se você ficar, claro, focando e lembrando nas coisas boas da pessoa. E é dessa forma que você pratica a aceitação, o perdão, a gratidão, né, por você conhecer essa pessoa. Você tem respeito por ela. Então, o que determina o que acontece na sua vida depende somente de você. Daquilo que você decide focar, no lado positivo ou no lado negativo. A escolha é sempre sua. Porque quando a gente pensa assim, se você acredita, né? Eu acredito nessa teoria, né, de realidades paralelas. Que existem multi-universos e a gente está inserido agora em um deles. Na verdade, em universos infinitos, né? E você tem que ter uma mente muito abstrata para conseguir absorver e entender esse tipo de conhecimento. O que eu entendo e o que eu concluí através dos meus estudos é o seguinte: na verdade, não são as pessoas que estão se deslocando, não são as situações que estão se deslocando. Na verdade, é a própria pessoa que se desloca entre essas realidades paralelas, de acordo com aquilo que ela escolhe vibrar naquele momento. Então a gente sempre está pulando de universos paralelos, de realidades paralelas, o tempo todo, de acordo com a nossa frequência. Às vezes a gente vibra alto, então a gente pula para níveis de realidades paralelas mais evoluídas, mais positivas, e quando a gente começa a vibrar baixo, né, acontece alguma coisa que nos frustra, nos entristece, a gente abaixa a nossa vibração e a gente pula para realidades paralelas que são iguaizinhas a essa, de baixa vibração, onde a gente vai encontrar o quê? Pessoas mais negativas, pessimistas, onde as coisas não dão muito certo, entendeu? E é a gente que tá pulando todo o tempo, a toda hora a gente nem percebe, porque é uma coisa assim tão rápida e tão assim imperceptível para nós, seres humanos. E também porque quando a gente pula de uma realidade para outra, é praticamente tudo igual. É tudo igual. Todas as coisas que tem aqui nessa realidade que a gente tá agora, tem também nas outras. E eu entendo assim que aquilo que a gente faz nessa realidade, que a gente está presente, que a nossa alma está presente, afeta todas as outras nossas realidades paralelas. Por isso que se torna tudo igual. Entendeu? E também tem essa questão, né? Às vezes, a gente tá
numa realidade paralela, por exemplo, em alta vibração, né? Numa realidade assim bem positiva, de alta frequência. E aí a gente encontra, claro, todas as pessoas que a gente conhece, né? Só que aí, por exemplo, essa pessoa X que você encontra, por exemplo, um amigo seu, essa pessoa nesse momento, ela não está nessa mesma realidade que você. Ela está, sei lá, num momento perturbado da vida dela, tá com algum problema, então ela estaria com uma frequência mais baixa. Então ela não estaria, tipo, a alma dela não estaria nessa mesma realidade elevada que você se encontra nesse momento. Mas, como eu falei, você existe também nas outras realidades. Por isso que você pode encontrar essas outras pessoas em qualquer realidade que você for. E aí, por isso que a gente percebe, né, e tem uns estudos, né, falando sobre a questão de que tem muitas pessoas por aí que parece que não tem alma, né, que você fala, você interage com elas, mas parece que elas não estão ali presentes. E existem pessoas como se fossem fantoches, como se fosse só o corpo da pessoa ali, mas a alma dela não está inserida. Porque a alma dela, nesse caso, né, do exemplo, essa pessoa X, ela estaria numa realidade paralela muito mais inferior. É ali que está a alma dela. Por isso que você, por exemplo, pode entrar em contato com ela, mas você vai perceber que a pessoa não interage, parece que não tem aquela vida, aquela expressão dentro do corpo dela, aquele brilho no olhar. Por quê? Porque a alma dela não está ali naquele corpo. Então, eu acredito nisso, entendeu? Que a gente sempre fica pulando o tempo todo de uma realidade para outra. E por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas por aí, assim, que às vezes estão no momento bom, às vezes estão no momento ruim, né? E que às vezes está interagindo bem com você, outras vezes não estão, porque exatamente a alma da pessoa não está ali. E eu acredito que a alma é uma só. O corpo, esse corpo físico que a gente tem, ele pode replicar e ser igual em todas as realidades paralelas, mas a nossa alma só fica inserida em apenas um desses corpos físicos. Entendeu? Que vai depender da vibração, do foco, da energia que você decide ficar naquele momento. Quando a gente não está alinhado com a nossa alma, ou seja, quando a gente não está focado no nosso eu superior, a gente não acaba recebendo essa energia vital, a energia que vem do cosmos, que nos dá força para a gente realizar coisas, produzir coisas, ter ideias maravilhosas, ideias inovadoras, para resolver os nossos problemas, né? Para a gente pensar de uma forma positiva, otimista, em querer crescer, evoluir, ir para frente, nos superar, ter essa força, essa motivação para sempre ir para frente. E o que ocorre nesses casos, quando a gente não está alinhado com o nosso eu superior, a gente acaba ficando cansado, exausto, desgastado e sonolento. Já percebeu, né? Por exemplo, você está assistindo uma palestra, uma aula, e aquele tema ali não está te interessando de forma alguma. O que acontece? Você tende a ficar sonolento, cansado. Por quê? Porque aquilo que está sendo apresentado para você é uma coisa que não está ressoando com a sua energia naquele momento. Primeiro porque você possivelmente está conectado mais com o seu ego negativo. E segundo porque, estando conectado com o seu ego negativo, você não fez uma escolha correta. Entendeu? Em estar assistindo aquele profissional ali que está apresentando aquele tema. Ou seja, foi uma escolha equivocada. E quem faz escolhas equivocadas é quem? O seu ego negativo, a sua criança interior, que não sabe
o que é melhor para você, o que é o seu propósito, o que vai encher de alegria a sua alma, o que você realmente gosta. Então acaba escolhendo coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, com essa sua vida. Então, assim, geralmente, né, a não ser que realmente você tenha dormido mal, essas coisas assim, se não for uma coisa fisiológica, e você não tenha, né, assim, distúrbios do sono, alguma coisa assim, se você tá num local e você começa a ficar sonolento, é um indício de que aquilo não está preenchendo a sua alma. Aquela atividade que você está fazendo ou observando não está alinhado com o seu propósito nessa vida. Às vezes é um trabalho que você tá lá, que você fica cansado, você não tem energia para fazer isso, e você fica triste, e você fica desanimado, e você, né, quer ir embora dali, você não aguenta mais. É um grande sinal de que aquilo não é para você. Pode ser para outra pessoa, né? Que ela realmente veio com esse objetivo nessa vida para realizar aquilo, e ela às vezes até, né, consegue se dar bem ali e consegue fazer. Mas você talvez não veio para fazer isso. Por isso que você fica cansado, né, nesse tipo de atividade. Você se desgasta muito, perde muito a sua energia, cultiva sentimentos, pensamentos equivocados que geram mais energias negativas para o seu corpo, provocando um monte de distúrbios, desequilíbrios, que não vai fazer nada bem. Então a gente precisa reconhecer os sinais que o nosso corpo nos dá. Muitos sinais, às vezes sutis, às vezes muito claros, tipo de dor intensa, aguda, que é um grande indício de que você não está alinhado com o seu propósito de vida. Então a gente precisa conectar mais com a nossa alma, com o nosso eu superior, porque ele sabe aquilo que a gente veio realizar aqui nessa vida. Pode ter certeza. Quanto mais você se conectar com o seu eu superior, mais você forma essa conexão, mais você firma essa conexão para você receber insights, ideias, inspirações, fazer escolhas corretas e começar a direcionar o seu caminho. E aí as coisas, claro, começam a fluir maravilhosamente bem. O poder da sua mente subconsciente, ela é muito incrível, mas ela pode te levar para o mau caminho ou para um caminho que é ideal para você. Vai depender do quanto que você programou as informações na sua mente subconsciente para isso. Né? E lembrando que a nossa mente subconsciente, ela está conectada diretamente com a nossa criança interior, ou em outras palavras, com o nosso ego negativo. Então, se você ainda não tratou de curar, de ressignificar esses pensamentos equivocados, sentimentos equivocados, atitudes equivocadas, comportamentos equivocados do seu passado, da sua infância, da sua adolescência, que você foi condicionado a agir dessa forma equivocada de viver e de fazer as coisas aqui na Terra, a sua mente subconsciente está programada para agir sempre dessa forma equivocada automaticamente. E por isso que você acaba tendo resultados nada agradáveis. Mas se você começar a fazer esse trabalho de reprogramar a sua mente subconsciente para ter pensamentos mais positivos, pensamentos corretos, alinhados com as leis naturais, alinhados com o seu propósito nessa vida, e você passa a dominar a sua mente subconsciente, esses pensamentos equivocados,
E não deixa mais que eles te dominem, que eles te provoquem medo, que a sua criança interior fique te chamando, te gritando, querendo tudo para agora, fazendo você ter necessidades que realmente você não precisa, mas são necessidades infantis da sua criança interior, que está mimada, que está ferida, que está traumatizada, que ainda não conseguiu entender tudo aquilo que aconteceu na sua vida, no seu passado, aquilo que você teve que viver na sua infância de desagradável. Mas quando você começa a tratar ela, cuidar dela, dar atenção, carinho, colo, tudo que ela precisa, isso começa, esse processo, né, de transformação interna começa a se reverter. E quando você der o comando para sua mente subconsciente de que, por exemplo, você vai ficar bem, apesar de você ter dormido mal, por exemplo, você vai ficar bem nesse dia. Você vai ficar acordado, você vai ficar desperto para aquilo que você tem que realizar. Então, nesse caso, é você que está dando ordens para a sua mente subconsciente, não deixando que ela te domine. Você está sendo o líder da sua vida. Quando você come mais do que você necessita, você está tentando suprir a sua carência, o seu vazio interior da forma errada. Por quê? Porque você não está conectado com a sua alma, com o seu eu superior. Você está tentando se preencher de uma coisa externa a você, que você sabe que é uma coisa que não é para sempre, que não vai durar, que é temporária. E ainda você fica gastando dinheiro, que geralmente são os vícios da vida, né? E cada pessoa tem um determinado vício que é mais agradável para ela. Algumas pessoas comem demais, porcarias, por exemplo, ou fumam, ou bebem demais, ou vão recorrer a drogas, a sexo, a compras, a jogos, né? Cada um acaba escolhendo aquilo que mais se sacia. Só que sempre acaba buscando essas fontes externas para preencher o seu vazio interno. E isso nunca vai se satisfazer totalmente, só temporariamente, na hora que consome essas coisas. Mas depois volta de novo aquele vazio interior. E o que é esse vazio interior? Exatamente essa falta de conexão com o seu eu interior, com a sua alma, com a sua real essência. Essa desconexão faz com que você sinta um vazio na vida. Você pode ter tudo, pode ser rico, pode ter muitos bens materiais, pode ter uma vida confortável, né, entre aspas, mas você sente lá dentro um vazio, que tá faltando alguma coisa e às vezes você não sabe o que é. Por quê? Porque ninguém falou sobre isso, ninguém fala sobre essas coisas, né? A escola, a nossa educação normal não fala essas coisas. Só ensina o quê? A gente correr atrás do nível material. E do lado espiritual, do lado emocional, não ensinam. Não ensinam essas coisas. Então, você acaba sentindo um vazio interior. Porque nunca foi te ensinado a como reconectar com a sua alma. E desconectar do seu eu inferior, do seu ego negativo. Então, se você sente esse vazio interior, que você precisa se preencher de alguma forma, se você não entende o que é que está faltando, você acaba, talvez um comportamento que você tenha desde criança, que você percebeu que você se sacia e volta a ficar bem, recorrendo a essas fontes externas. O ideal é o quê? É você preencher esse seu vazio com a conexão, com a energia
que vem do cosmos. Porque quando você está conectado com o seu eu superior, você se recarrega dessa energia que é abundante e infinita, que vem do universo, que te dá luz, que te dá motivação, alegria, ânimo, força para vencer os seus desafios. E aí você encontra o seu propósito nessa vida. E aí, é claro, você se satisfaz com isso. Você sendo aquilo que você veio aqui para você realizar. Porque nesse seu caminho, nesse seu propósito, você tem todas as habilidades, os recursos, os seus talentos, os seus dons natos. Você nasceu para fazer tal atividade e não para fazer outra atividade. E se você fizer essa atividade que você nasceu para ser, as coisas é claro que vão fluir. É claro que vai dar certo. Só que se você não está conectado com o seu eu superior, você não entende, você não descobre que esse é o caminho que você veio percorrer. E aí você acaba sendo desviado e vai para outros caminhos que não tem nada a ver com você, porque você não tem habilidade, você não tem essa constituição física, de repente, né, para realizar essa atividade. Você não tem talento, né? Muito pouco, assim. Às vezes tem até alguma habilidade, mas não é assim, não é alguma coisa assim que vai fazer com que você consiga ter realmente sucesso e que com a sua habilidade, com as suas características, faça com que você naturalmente consiga ter sucesso e se desenvolver nessa área. E aí vai dar problema, você vai gastar muita energia, como eu falei no começo, você vai sofrer muito porque você vai se esforçar demais e parece que não tá rendendo. É aquela tipo de pessoa, né, que trabalha demais, mas o dinheiro que retorna é muito pouco pelo tanto de esforço que ela fez. O que isso significa? Que ela não tá trabalhando direito? Não, às vezes não é. Simplesmente porque aquele tipo de trabalho não é o trabalho que ela veio realizar nessa vida. É para outras pessoas, mas para ela não. Então, enquanto a pessoa não se descobrir, não se autoconhecer, ela nunca vai achar aquele trabalho, aquela área que dá prazer, dá satisfação. E é com esse trabalho que ela realiza para si e para ajudar os outros nessa vida, que dá esse ânimo, essa energia, essa motivação, essa energia para realizar mais e mais. Quando ela vai para o trabalho, ela vai para se energizar. E ela volta para casa super energizada, super feliz, super realizada, super satisfeita com aquilo que ela produziu e ajudou os outros. E aí ela chega em casa, né? E vai descansar, vai repousar e vai continuar a ter hábitos saudáveis na sua vida, né? Por exemplo, fazer uma atividade física, meditar, ler um livro, estudar, sabe? Essas coisas que são saudáveis. Agora, pelo contrário, quando uma pessoa fica realizando uma atividade que ela não gosta, que ela odeia, que frustra, que não se satisfaz, o que acontece? No trabalho, ela tá perdendo energia. Tá perdendo muita energia, por quê? Porque ela tá se esforçando demais para fazer uma atividade que não é para ela. Além de ficar cultivando um monte de sentimentos negativos, né? De raiva, de impaciência, de frustração, de desespero, né? Porque quer sair de lá, não vê a hora de fechar, né, o local e ir embora. Então, o que acontece? Quando ela chega em casa, de tanta frustração, tanto cultivo de coisas ruins, ela chega em casa e ela quer fazer o quê? Aliviar toda essa pressão, todo esse estresse que ela viveu, né? O que vai acontecer? Ela vai ter essa tendência a fazer coisas nada saudáveis. Tipo, por exemplo, recorrer ao seu vício.
ela não vai ter vontade, por exemplo, de praticar uma atividade física. Porque geralmente a atividade física não é uma atividade assim tão assim agradável, né? Só para os viciados em atividade física, mas geralmente não é uma coisa assim agradável, né? E tantas outras coisas que não são agradáveis na vida, ela não vai recorrer a esses hábitos saudáveis. Sim, aos hábitos não saudáveis, tipo ficar jogada no sofá, assistindo televisão, porcarias, comendo, sei lá, né, coisas, fast foods, né, comidas assim que são muito saborosas, apimentadas, que traz aquele prazer imediato, ficar jogando videogame, ficar na rede social, sabe? Essas coisas assim, não vai ter vontade de ler um bom livro. Por quê? Porque isso, né? Esse esforço para você estudar, para você aprender alguma coisa nova, ela não tem mais essa motivação de tanto que ela já se desgastou no trabalho. Então a pessoa chega em casa e vai querer fazer coisas assim, só tipo coisas não saudáveis. Entendeu? E acaba perpetuando todo esse ciclo de negatividade e coisas não saudáveis. Aí a pessoa se desestrutura toda, se desequilibra, gerando mais e mais cultivo de pensamentos e hábitos não saudáveis. Você percebe o quanto de reações, de consequências negativas acontece na vida da pessoa quando ela escolhe realizar um trabalho que não tem a ver com ela, que ela não gosta e que vai, às vezes, muitas vezes, pelo dinheiro, pelo salário, que às vezes é alto, mas o que adianta você ir em busca de um trabalho, de uma profissão que tem uma boa remuneração, mas que você realmente não gosta daquilo e que na verdade vai te provocar um monte de sentimentos negativos, que isso acaba somatizando doenças, dores no corpo, entre outros problemas, e que aí você vai ter que gastar todo esse salário grande que você recebe para pagar um tratamento para você de uma dor, de uma doença, de um problema, de uma situação negativa, né? Porque você acaba emanando muitas energias negativas e pode vir situações de diversos tipos, diversas áreas que você pode atrair coisas equivocadas, né? E aí você vai ter que usar o seu dinheiro, esse dinheiro que você recebe, para pagar, gastando, né, o seu dinheiro. E aí, você é feliz desse jeito? Você é uma pessoa bem-sucedida? Será? Você é uma pessoa próspera? Então, é refletir, né? E aonde que tudo isso começou? Pela falta de conexão com seu eu superior. É aí que começa. Quando você não se conecta com a sua alma, com a sua real essência, você acaba tendo escolhas equivocadas. Você vai atrás, por exemplo, né, do dinheiro que você vai receber por essa profissão. E você não pensa que você ficando 8 horas por dia, 10 horas por dia num trabalho, numa atividade que você não gosta, que isso vai gerar consequências negativas para sua vida. Talvez no começo da sua carreira você não perceba, porque você é jovem, você é saudável, né, fisicamente, e você não perceba as consequências, mas elas vão se somatizando no seu corpo, né, doenças assim que vão aparecendo com o tempo, vão se agravando, e às vezes a pessoa nem desconfia, né, que é por conta desse trabalho que surgiu isso,
ou às vezes a pessoa já está tanto tempo ali naquele trabalho que está esperando, né, se aposentar daquilo e às vezes até percebe, né, que o problema é o trabalho que ela faz, mas ela não consegue mais desistir, né, desse emprego, desse trabalho e ir para uma outra atividade, ou porque não tem mais cabeça para estudar, para começar algo novo, né, do zero, ou porque é um salário fixo ali, que já está acostumado, já está acomodado, sei lá, né? E entre outros motivos a pessoa permanece ali sofrendo, né, sabendo que aquilo que talvez seja a raiz, né, um dos problemas para essas questões que estão surgindo desafiadoras na vida dela. E às vezes até já tem um certo sucesso, né, ou às vezes já está numa posição com cargos elevados nessa área e não quer sair disso, né? E, por exemplo, se fosse começar do zero uma nova profissão, e que seria realmente o que ela gosta, talvez ela ache que o seu salário em relação ao salário atual vai ser bem menor, né? E aí não iria, talvez, conseguir sobreviver, né? Mas, assim, nesses casos é um processo, né? Que não é para você também sair totalmente do trabalho atual e ir de cara com uma nova profissão, né? É você fazer essa mudança de uma forma gradual, aos poucos, né? Ao mesmo tempo que você está no seu trabalho atual, você vai fazendo essa nova atividade, essa nova profissão. E quando você vê que começou a dar um andamento bom, a fluir, né? E você vê que está prosperando aquilo, e aí você larga aquele trabalho que você não quer. Né? É saber, né, claro, administrar esse processo, né? Para você poder agir com calma, com tranquilidade e ver se é isso mesmo que você quer, né? Que você deseja. Mas, como eu falo, o primordial de tudo é você estar conectado com seu eu superior. Isso vai direcionar a sua vida de uma forma, assim, incrível. Que, às vezes, né, no começo, quando você não tem muita confiança, vão te vir ideias, escolhas, que não faz sentido. Porque ainda você tá naquele pensamento do seu ego negativo. Escolhas, assim, caminhos que parece que não vai dar certo, que não é o melhor, né? E, assim, a gente tem que entender que o nosso ego negativo é o oposto ao nosso eu interior, a nossa real essência. Então, a gente tem que entender que a forma que o nosso ego negativo pensa, faz as escolhas, a forma que ele sente, pensa e vê o mundo é totalmente oposto da forma que o nosso eu superior enxerga o mundo. Por isso que quando você começa a fazer esse processo de mudança de foco daquilo que você vê sobre a vida, você começa a enxergar tudo com outros olhos, as mesmas coisas, a sua mesma vida, mas só que com outros olhos, com muito mais sabedoria, com muito mais entendimento. Você começa a compreender as coisas. Quando você estava na visão do seu ego negativo, você tinha muitas dúvidas, incertezas. Você ficava muito sem respostas sobre questões da vida, né? E aí, quando você começa a se conectar com o seu eu superior, começa a vir muitas respostas. Coisas assim que você achou que nunca na vida ia ter entendimento, resposta. Até coisas que você nem queria saber, que você nem pensava, começa a vir revelações para você do seu passado, do porquê que você viveu tal situação, por que aquilo aconteceu na sua vida.
E é uma experiência assim incrível. Se você puder fazer essa mudança e você começar a sentir essa transformação interna dentro de você, vale muito a pena, muito. E as recompensas são todas suas, pelo seu esforço, pelo seu merecimento. E é um esforço assim que não é de uma hora para outra, e também não é você, pronto, eu consegui me conectar com o superior, vou relaxar, né? Já fiz a minha parte. Não, é um esforço que você tem que manter ele pro resto da sua vida. Porque se você relaxar, você acaba retornando à forma anterior, a sua conexão com o seu ego negativo, automaticamente. Por quê? Porque aqui o planeta Terra, ele ainda é um planeta com energias muito densas, muito negativas. Então, esse que é o normal da Terra, entendeu? Essas energias negativas. Então, se você não se esforça, automaticamente você acaba retornando a esse padrão do ego negativo, que é o padrão da mentalidade da massa, da maioria das pessoas, né, que tem aqui. Então, você acaba automaticamente voltando quando você abaixa a sua guarda. Então, é um esforço, né, para você querer ter uma vida boa, uma vida confortável, agradável, ser feliz, próspero e conquistar tudo aquilo que você quer na sua vida. É um esforço que você tem que manter dentro de você, essa autovigilância constante, para você manter focado no seu eu superior. Pensa assim, é como, por exemplo, a sua casa, né? De repente você mora num local assim que é bastante perigoso e você instalou em volta de toda a sua casa um sistema ali de alarme. E esse alarme, ele tem que ficar 24 horas ligado, certo? Enquanto ele tá ligado, os bandidos, ladrões, qualquer, né? Pessoa assim que queira entrar ali na sua casa para te roubar, para fazer coisas ruins, sei lá o quê, vai ficar impedido por conta desse sistema de alarme que tá sempre ligado. Então aí, lá dentro da sua casa, você fica protegido. Entenda a sua casa como o seu corpo físico, como o seu ser. Então assim, enquanto você tá autovigilante, consciente da vida, é como se você tivesse com o seu eu superior. Você tá no comando, você tá no controle da sua vida. Agora, quando de repente lá na sua casa acaba a luz, ou sei lá, dá um problema, né, nesse aparelho aí de alarme, e ele se desativa, ele pifa. O que vai acontecer? Os intrusos, os ladrões que querem entrar na sua casa, eles vão entrar facilmente, porque você baixou sua guarda, entendeu? Entenda da mesma forma, quando você relaxa, quando você volta nessa mentalidade do seu ego negativo, nessa mentalidade de vítima, de se sentir inseguro, incapaz, inferior, de ficar nessa mentalidade de ficar se comparando, ficar com raiva, inveja, essa vibração toda negativa, quando você baixa a guarda, você volta automaticamente ao seu ego negativo. Essa mentalidade de vítima que a gente fala. E aí, você fica alvo fácil, você fica vulnerável para as ameaças externas. Essas ameaças externas, o que são? São pensamentos, sentimentos que os outros emanam pra gente à distância, né? Ou então verbalmente, fisicamente, as conversas, já você tá sem a sua guarda. Então você não consegue mais se defender da forma correta. Às vezes você se defende, mas da forma errada, que é da forma do ego negativo, com vingança, né? Querer dar o troco, querer fazer o mesmo que o outro fez pra você. Essa é a forma de defesa errada. Defesa do ego negativo.
Porque a forma de defender de uma ameaça, de um ataque do outro, é você defender da forma crítica, da forma do eu superior, que é devolver o bem para quem te fez o mal. Você nunca vai curar o mal com o mal. Você cura o mal, resolve, né, os problemas negativos através do bem, enviando energias positivas. E dessa forma, você não cultiva pensamentos negativos, essa energia negativa para você e nem para o outro. Você não fica nesse jogo do ego negativo, que é do outro, né? Em ficar trocando essa energia negativa. Não, você devolve o bem, você quebra esse ciclo na hora. E aí você faz com que as energias negativas do outro não cheguem até você, não te atinjam, não te firam. E aí você fica de boa, como se nada tivesse acontecido. E você entende o quê? Que esse ataque, essa agressão que o outro fez pra você é um problema do outro e não seu. É o outro que tá com problema. Agora, se você se sente ferido, se você se sente magoado por aquilo que o outro te fez, aí você tem que olhar pra você. Né? Do porquê que você se sentiu ferido, por que você se sentiu magoado, por que isso te afetou. E perceber que só te afetou por quê? Porque você permitiu, porque você baixou sua guarda. E também porque você ainda ressoa com essas energias negativas que vêm do outro. Você ainda não transmutou essas energias que tem dentro de você, não jogou luz no seu ego negativo para ressignificar esses padrões negativos dentro de você. E até por isso, né? Porque você atraiu esse tipo de pessoa, esse tipo de ataque, né? E não é para te prejudicar, e sim para te alertar de que existe esse problema dentro de você, que você ainda não curou, que você ainda não transmutou e que precisa transmutar, se melhorar, focar nessas questões para que a sua energia se sutilize, para que nas próximas vezes, quando uma pessoa vier com esse tipo de ataque, você não reaja dessa forma negativa e consiga reagir da forma positiva, da forma crítica e búdica. E claro que nesse processo de reforma íntima, depois que você toma consciência disso e começa a colocar em prática isso, vão vir muitos ataques ainda, vão vir muitas agressões pra cima de você, desse mesmo tipo, né, que veio, que é justamente para testar você. Testar no sentido de, para te ajudar, entendeu? Para você praticar isso. Para você colocar em prática, em vez de você ficar devolvendo o negativo, devolva o positivo. E aí vão acontecendo várias vezes ainda na sua vida, até que chega um dia que isso fica automático. Você não tem que se esforçar tanto, ficar tão consciente na hora, quando acontece isso, para você devolver o positivo. E aí chega uma hora que você automaticamente, simplesmente devolve o positivo na hora. Virou automático. Enquanto que automático antes era devolver a forma negativa. E agora não, com o seu treino, com a sua persistência, com a sua paciência, com a sua autocompaixão, né? Porque você errou várias vezes, né? E você tem que se perdoar pelos seus erros. Mas com o seu esforço, isso passa a ser automático, essa forma positiva. E é aí que tá a vitória. É a sua vitória. Você não tá ganhando, na verdade, do outro. Você tá ganhando pra você. Porque você tá se melhorando daquilo que você era antes para aquilo que você é agora. E, na verdade, a vida é uma grande batalha. É uma batalha interna e não externa. Não existem inimigos lá fora. O inimigo, na verdade, está dentro de nós. E quem que é esse inimigo? É o nosso ego negativo, a nossa criança interior que não foi curada. Então, ela fica jogando, né? A nossa criança interior fica jogando esses pensamentos, sentimentos
ações e comportamentos dessa mentalidade do ego negativo. E por isso que você fica, muitas vezes, na sua mente, com aquela vozinha do diabinho e do anjinho. Do diabinho é o do seu ego negativo. E do anjinho é do seu eu superior. E às vezes você fica confuso e não sabe como fazer, como reagir, qual que você deve escolher, né, naquela situação. E o que você deve fazer nessas horas? Focar no seu eu superior. Confiar que é dessa forma. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser muito desconfortável, porque não é a sua forma rotineira de agir, mas é isso. No começo a gente vai sentir muito, mas muito desconfortável. Fazer coisas que não nos agradam, pra gente sair dessa zona de conforto, desse padrão que a gente não quer mais, para adquirir um novo padrão. Isso que é ressignificar a consciência, né, da nossa criança interior. E aí você passa a agir de uma outra forma, da forma crística. Essa que é a grande vitória da nossa vida. Então, voltando à questão, você fica procurando se alimentar de coisas que não vão te abastecer de verdade, que não vão te preencher. Ou seja, você fica atrás de filmes, de seriados, de comidas, de jogos, de sexo, de fazer compras compulsivas. Aí você procura. Às vezes você não acha nada interessante. Você gasta a sua energia. E mesmo se você encontrar alguma coisa ali, não vai ser algo que vai te elevar, que vai te fazer bem. Você pode até se enganar, achando que aquilo que você encontrou é alguma coisa que vai te alegrar, vai te dar prazer. Pode até dar, só que é no momento. É sempre no momento. É aquele chamado prazer negativamente orientado. Você só tem o prazer naquele momento. Depois que acaba isso, você volta a sentir essa insatisfação, esse vazio. E essa coisa em si, que você decidiu se preencher, é geralmente uma coisa de baixa vibração. Nunca vai ser coisa assim de alta vibração. Quando você está nesse vazio interior, você não vai buscar por comidas saudáveis. Você não vai buscar por filmes ou por livros que te elevem, que falem de autoconhecimento, de como curar a sua criança interior, por exemplo. Dificilmente nesses momentos você vai buscar por algo assim de alta vibração. Quando você está conectado com você, você percebe o que te agrada realmente, de verdade, e o que não te agrada. Então é procurar você entender o que será que nesse momento, quando você sente um vazio interior, o que será que está te faltando? E sempre vai ser alguma coisa de alta vibração e não de baixa vibração. E se você não entender isso, você vai buscar coisas de baixa vibração. E que vão piorar mais você ainda. Porque você já está nessa baixa vibração. E aí você busca por coisas de baixa vibração, e aí você termina pior ainda. Entendeu? Então procure buscar se conectar com o seu eu interior, para entender o que é realmente, o que a sua alma está pedindo naquele momento para você ir atrás. E enquanto você ficar conectado com o seu ego negativo, você vai ficar buscando coisas materiais, coisas, né, de baixa vibração. E esse chamado, na verdade é um chamado, né, que você sente quando você está sentindo essa busca por alguma coisa, é um chamado da sua alma e não é um chamado do seu ego negativo. Pode ter certeza.